Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro nosso primeiro episódio dessa semana sobre NBA. Terão 2 episódios, outros chegando pra você na quinta-feira de manhã. Temporada começou e a gente vai falar das primeiras impressões nesse começo de temporada. Muito pouco ainda, nenhuma conclusão a se tirar. A maioria dos times jogou 3 jogos, alguns jogaram 2 jogos. Mas as primeiras coisas que a gente notou nesse começo de temporada que começou na terça-feira, então uma semana de temporada. Digo a gente porque eu estarei conversando aqui com o meu amigo William, lá do Coast to Coast, uma das melhores coberturas da NBA, lá no Twitter, no Instagram. William, seja bem-vindo mais uma vez. Já matou a saudade da NBA? Fala, Gabriel. Fala, galera. Mais uma vez, obrigado pelo convite, cara. É sempre uma honra estar aqui no Cara dos Esportes e... assim, tava ansioso, né? Tá dando pra matar. A primeira semana já foi quente, já foi boa, já tá dando pra tirar umas conclusões, algumas precipitadas, algumas subestimadas, então, muita coisa pra falar. Verdade, temos muitos tópicos aqui. Eu mandei uma pauta com algumas coisas que eu queria destacar. O William fez algumas sugestões. Vamos começar pelas grandes mudanças de time nessa off-season, né? Alguns times que a gente estava bem ansioso para ver. Vou até inverter um pouco a ordem, William. Vamos começar por Milwaukee Bucks e Boston Celtics, que são os dois times que fizeram as contratações de maior impacto nessa temporada. Obviamente, Jrue Holiday foi pro Boston Celtics, Damian Lillard foi pro Milwaukee Bucks. Os Bucks venceram um jogo, perderam outro. Boston Celtics venceu 2 jogos, bem disputados, um contra o Knicks, outro com o Miami Heat. Os Bucks derrotaram o Philadelphia 76ers, perderam pro Atlanta Hawks até por uma margem significativa. Vamos começar pelo Milwaukee Bucks, William. Esses 2 primeiros jogos aqui, quais as impressões que você tira? Muda alguma coisa, alguma das suas expectativas, ou é basicamente o que você esperava? Gabriel, assim, o primeiro jogo foi o que eu esperava. Um misto de indecisões ainda por falta de entrosamento, o time está absorvendo a ideia do treinador novo agora que chegou também, então houve algumas questões ali, especialmente no ataque, que foram muito hero ball, por exemplo. O Lillard está se adaptando a jogar com o Giannis, embora a ideia seja muito boa. Já no segundo jogo, cara, é o típico falta de adaptação, cara. O Lillard errou tudo. Foi o que a gente chama de terrorista da noite lá no Twitter, lá, cara. Ele errou tudo. Se não me engano, 2 de 8, 2 de 9 de 3 pontos. Foi um absurdo. Então, assim, e Atlanta também teve seus méritos, tava precisando de uma vitória grande também. Mas o que me preocupa muito, Gabriel, é o Chris Middleton nesse time, cara. Pelo que eu vi, não jogou contra o Hawks, mas no jogo contra Filadélfia, poxa, deu pra ver que ele ficou bem escanteado, tá voltando de lesão, isso é verdade, mas eu queria muito saber como é que eles vão envolver o Middleton nesse time, cara, que eu consigo ver muito bem o Brook Lopes mantendo seu status, o Pat Connaughton mantendo seu status no time, o Bobby Portis também, saindo do banco. Agora, Chris Middleton, cara, eu preciso ver como é que ele vai ser, porque apesar de ser um excelente criador, cara, a primeira impressão que fica definitivamente nesse time pra mim, cara, nesses 2 jogos, é que ele ficou escanteado. E pra mim isso é preocupante. Quanto tempo que o Chris Middleton tá voltando de lesão já? Uns 2 anos? Porque a sensação que ele começou já, como você falou, né? Ele não jogou contra os Hawks. No primeiro jogo ele teve minutos limitados. Então, a sensação que esse retorno de lesão do Chris Middleton tá rolando basicamente desde depois do título do Milwaukee Bucks, né? E a gente viu um oceano de espaço para os jogadores que não são o Dame e o Giannis no jogo, principalmente contra os 76ers, e ninguém conseguia aproveitar muito, né? E o Chris Middleton era para ter a vida muito facilitada, mas se ele não for mais o mesmo cara fisicamente, não for esse cara que consegue criar, passar pelos marcadores, né? Ele não vai conseguir aproveitar, né? E esse time do Milwaukee Bucks, a construção é para ser o time com o melhor ataque da NBA, porque a defesa vai ser ruim. A defesa vai ser abaixo da média no mínimo, e a gente viu isso contra o 76ers. O Kelly Oubre teve o jogo da carreira dele
contra o Milwaukee Bucks, e vai ser isso daqui pra frente, né? Mas E, Gabriel, pegando esse gancho que você falou, cara, Milwaukee tomou 30 pontos ou mais em 6 dos 8 quartos que disputou até agora. Sim. A amostragem curtíssima pra galera que tá ouvindo, que tá vendo aí, mas 30 pontos ou mais em 6 de 8 períodos, pra mim já é uma quantidade assim que você tem que parar pra analisar, cara. Porque tá certo que a Filadélfia tem poder de fogo, Atlanta também, mas é muito ponto, cara. A gente também sabia que é um processo, né? E não necessariamente também essa rotação que tá agora, começando os jogos com Malik Beasley, por exemplo, que é outro cara que não marca muito. A gente não sabe se vai ser essa rotação que vai terminar, né? Esse quinteto titular. Mas era esperado. Era esperado que a defesa ia começar mal. O Boston Celtics, como eu falei, venceu 2 jogos disputados. 2 jogos duros, né? Contra o New York Knicks e contra o Miami Heat. Você torce pelos Knicks, né, William? Você sabe que os Knicks sempre fazem jogos duros contra o Boston Celtics, né? Levou a vantagem na série na última temporada. Os Celtics conseguiram vencer num jogo que o Porzingis jogou muito bem, né? Ele fez uma partida muito boa. Contra o Heat um pouco menos, teve dificuldade contra o Ben Adebayo. Mas eu acho que no geral, essa primeira impressão que o Porzingis deixa em quadra, claro, a gente sabe todas as questões dele fora de quadra, mas em quadra as primeiras impressões dele foram boas. Concordo, cara. A lei do ex aconteceu, né? Falo. Então, ele teve um jogo de 17 pontos, se eu não me engano, e no final acabou sendo expulso com faltas, mas quando esteve em quadra, impactou bastante, cara. E jogar contra o garrafão do Knicks é um garrafão pesado. Hartenstein, Robinson. E ele se deu bem, pontuou, defendeu, deu mais tocos de novo também. Então, assim, acho que ele deu 3 tocos na partida de novo. Então, se eu não me engano, mas tá sendo uma experiência maneira, cara. A gente viu um Drew Holiday mais participativo também. Ele foi decisivo na reta final, onde o Jaylen Brown quase entregou a paçoca. Então, o Tatum e o Holiday assumiram. Agora a gente tá vendo o Horford vindo do banco, mas não somente pela idade, mas o sacrifício que ele tá fazendo, porque ele é um jogador titular, ele ainda dá pra ser um jogador titular desse time. E eu gostei, cara, eu gostei da dinâmica. O Knicks botou 6 pontos de vantagem, entregou na reta final do jogo. Lance polêmico que a arbitragem da NBA falou que tinha que ter sido corrigido, uma falta que deram do Jaylen Brown, que era uma falta de 3 pontos. E, obviamente, influenciou, mas o Knicks errou muito lance livre também. Pegando o gancho também, cara, pra falar do Knicks só um pouquinho, no começo de temporada do RJ Barrett, cara, tá me surpreendendo. O melhor jogador do Knicks hoje, nesses 3 jogos que ele jogou, foi o Barrett, cara. E assim, finalmente tá dando passo à frente, pontuando, múltiplos jogos de 20 pontos, infiltrando bem. Ainda tem um arremesso de longa distância meio fraco, mas com a bola nas mãos e perto do aro, com espaço, tá jogando bem. Então, assim, fico feliz por ele. Mas o Celtics começou fazendo um dever de casa. Na minha opinião, assim, a defesa melhorou um pouco. Eu quero ver mais essa dinâmica contra outras defesas. Segunda unidade também, com o Peyton Pritchard cedendo minutos. O próprio Sunhauser jogou de novo. O Research também jogou. Mas foi um bom jogo. Eu acho que o Boston tá no caminho certo, a adaptação. E o Porzingis, pra mim, já parece que joga lá há uns 3 anos. Sobre o RJ Barrett, eu vou precisar ver um pouco mais, porque eu já vi esse filme. Ele tem umas sequências boas e depois cair de rendimento, né? E concordo, o Porzingis se encaixou muito bem nesse time do Celtics, e a presença defensiva do Drew Holiday. A gente viu, por exemplo, aquele toco dele contra... Eu não lembro, acho que foi contra o Tyler Hero. Acho que foi contra o Tyler Hero, se eu não me engano. Foi contra o Jimmy Butler? Não, esse foi do Derek White. Acho que foi contra o Tyler Hero. Mas acho que foi contra o Tyler Hero. Foi no jogo contra o Heat. Ele traz essa presença defensiva mesmo. E, assim, uma questão que a gente levantava antes da temporada começar, né? A questão da armação do time. Porque por mais que o Drew Holiday e o Derek White sejam excelentes guards defensivamente falando, ninguém pensa nos dois como criadores, né? Então, eu tava olhando o número aqui. Boston Celtics é o time com a menor porcentagem de arremessos assistidos, né? Então, muito jogador criando pra ele mesmo, né? E esse time tem vários caras que criam o próprio arremesso, né? O Porzingis, o Tatum, o próprio Drew, o Derek White, o Jaylen Brown. Então, quero ver um time movendo um pouco mais a bola ofensivamente, mas é início de trabalho. Antes da gente sair do Celtics, esse desempenho de cara do Jaylen Brown, o que você acha? Ele teve até 27 pontos
no segundo jogo, né? Mas como você falou, ele foi mal na reta final, teve muitos turnovers, não teve um desempenho tão espetacular assim de quadra, né? 11 de 22. O primeiro jogo dele foi péssimo. Parece que de início ele é o Chris Bosh. É o cara que tá tendo que sacrificar mais, como foi o Chris Bosh quando juntou ele, Dwayne Wade e LeBron James no Miami Heat. O que você tira aí dos primeiros jogos dele? Gabriel, assim, o problema é que agora o Jaylen Brown vai jogar com alvo nas costas, né? Por causa do contrato. E isso é obviamente o trabalho dele, também das questões de front office e tal. Ele tinha que receber esse contrato no Boston ou ia receber em outro lugar, pra galera que tá escutando entender a situação. Mas é complicado, cara. Você pode esperar dele uma série de 10 jogos seguidos, arremessando acima de 50%, fazendo 20 pontos. Mas o problema pra mim ainda fica nas tomadas de decisões em momentos clutches assim, cara. Pra mim é muito prejudicial pro Boston ter ele com a bola nas mãos, embora eu acho que ele seja um bom jogador infiltrando, mas quando precisa driblar pouco. Porque quando precisa driblar muito, continua o mesmo problema das pessoas que vão forçar ele pra jogar pra esquerda. E ele tem esse problema ainda, cara, mas ele vai contribuir, fez 20 pontos, arremessou 20 bolas, assim, agora. Eu acho que o contrato agora coloca esse status nele. Depois do Tatum, ou até com o Tatum, ele vai ser o cara que vai arremessar mais bolas. Então, assim, torcer pra ele estar num dia bom mesmo, porque Boston, agora ele vai... Por que só na cabeça, né, Gabriel? Porque, pô, cara, eu sou dono do maior contrato da NBA, se não me engano, um dos maiores. Então, pô, vou pegar a bola, vou estar confiante, vou arremessar. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Foram 11 arremessos contra o New York Knicks, né? Que é um número bem baixo. E claramente parte do game plan pro segundo jogo foi: vamos envolver mais o Jaylen Brown, ele ganha $60 milhões por temporada. É o que você falou, definiu muito bem, né? Quando o cara tem um contrato desse, a expectativa vai subir. E teve aquele vídeo antes da off-season, ele quicando a bola com a mão esquerda, que mostra que ele não evoluiu tanto nesse ponto. Outro jogador de nome que mudou de time foi o Chris Paul, né? Chris Paul foi pro Golden State Warriors. Começou os 2 primeiros jogos como titular. Terceiro, veio do banco pela primeira vez na carreira. Ele teve a maior sequência para iniciar uma carreira na NBA com jogos como titular. 1.365, a maior da NBA. A gente viu um Chris Paul sendo... Eu tive a impressão, quero saber a sua opinião também, William, sendo o Chris Paul que a gente tá acostumado, né? Ele com a bola nas mãos, principalmente na ausência do Draymond, ele foi o criador ali em meia quadra. Ele teve bom desempenho defensivo, muitos roubos de bola, e eu gostei do que eu vi, William. E acho que esse papel pra ele vindo do banco vai ser muito interessante, porque esse time dos Warriors, eles têm jogadores jovens no banco que o Chris Paul pode apontar: não, vai pra cá, faz assim, corta a bola. E a gente sabe como é que o Chris Paul ajuda a desenvolver jogadores. Então, essa segunda unidade do Warriors com Chris Paul, Gary Payton, Kuminga, Moses Moody, Dario Saric também, que é um jogador que eu acho que foi uma boa contratação, eu gosto bastante. E eu saio desses 3 primeiros jogos com uma impressão bem positiva do Chris Paul. Achei até ele bem fisicamente, assim. Gostei de tudo do que eu vi até agora. Gabriel, desde a off-season, assim, foi gerada uma polêmica. A galera vai lembrar que ele titular, que ele vai fazer bagunça no vestiário, que ele quer... Não, gente, o Chris Paul, cara, veteraníssimo já, jogador mentalidade vencedora. Ele sabe que é a última chance dele, né, de título. Também é isso. Ele, por que ele vai tumultuar um ambiente onde ele tem, Stephen Curry, Klay Thompson e bons ativos do lado, excelente treinador também? Não faz sentido. Ele vai estar saindo do banco, fazendo o trabalho dele. Falei ontem no Twitter, a segunda unidade do Warriors, cara, é muito QI junto, cara. Porque, apesar do Kuminga não ser o supra-sumo de QI, mas ele tá rodeado. E ele é um excelente finalizador, Moses Moody, inteligentíssimo. Dario Saric nem se fala, já tá habituado, já fazendo o papel como, às vezes, como Draymond Green, dando passe em backdoor também. O Chris Paul nem se fala, maestro. Cabe agora o Steve Kerr juntar as peças assim para produzir
o melhor dessa rotação dos reservas, cara. Que, sabe, historicamente, os reservas têm um papel importante, sim, nos títulos, ainda mais no último título recente do Warriors, aí, com o Gary Payton. Então, assim, eu gostei muito do que o Chris Paul tá trazendo. Agora, a questão pra mim é ver que às vezes ele vai fechar jogo, às vezes ele não vai fechar jogo. Mas eu acho que isso é o de menos, Gabriel. Quando você vê, cara, ele tá dando já 5 assistências e aproveita o jogo ainda. O cara é um facilitador máximo da NBA. Concordo. Acho que vai depender muito do jogo, né? Um time que tem um pivô mais forte, eles provavelmente vão fechar com o Kevon Looney, né? E de repente contra time de small ball, tipo um Clippers da vida, eles podem fechar com o Chris Paul, né? E a gente lembra que no ano passado, entre todos os lineups da NBA, o que tinha o melhor aproveitamento era o lineup titular do Warriors, né? Com Curry, Clay, Wiggins, Draymond e Looney. Só que o Warriors tinha um dos piores bancos da liga e foi o que prejudicou o desempenho do time. E agora você tem esses jogadores, mantém o mesmo quinteto titular, e você tem todas essas opções vindo do banco. Eu acho que o Warriors vai ser um time muito forte na temporada regular. Um cara que eu não botei aqui na nossa pauta, mas eu acho que é importante a gente falar sobre ele, é o Klay Thompson, né, William, que ele parece o Klay Thompson do ano passado, e eu não sei se isso necessariamente é bom, né? O jogo dele contra o Phoenix Suns foi bem ruim, 6 de 18 apenas. Ele melhorou nos outros 2 jogos, né, arremessou 2 de 4 contra o Kings, 5 de 10 contra o Rockets, né, 18 de 19 pontos, mas eu não vejo o mesmo Klay Thompson, e eu acho que a questão contratual vai ser algo que vai ser uma nuvem no desempenho dele, porque ele quer ser pago como o Klay Thompson, e ele não é mais o Klay Thompson de pré-lesão, né? E as primeiras notícias que saíram é que o Warriors e os representantes do Klay Thompson estão bem longe em termos de valor, e ele é um cara que tem um peso. Você não pode cortar o papel dele nesse time, né? Você tem que manter ele na equipe, e você provavelmente vai ter que pagar mais do que você gostaria, porque você é muito ruim pra franquia ver o Klay Thompson assinar com o Houston Rockets na próxima off-season, né? Então eu acho que é um ponto que a gente tem que ficar de olho, esse desempenho do Klay. Cara, o Klay Thompson, eu vou te falar, cara, ele em qualquer time vai render, cara. Qualquer time com armador de QI minimamente decente, cara. Eu acho na minha opinião, eu acho ele simplesmente respeitado, pelo menos pela fanbase aqui no Brasil, que é a minha, eu visualizo. Além da história riquíssima, mas foi importante no último título do Warriors também. Ano passado não foi bom, mas o time inteiro também, cara, foi bem abaixo, tirando o Curry bem abaixo. Então, assim, o último jogo contra o Rockets, foi pro intervalo com 4 de 7 de 3 pontos. Inclusive entrou na lista de top 10 agora de mais bolas de 3 certas na história da NBA. Então é um jogador que você não descarta, cara. Um jogador que você senta, conversa. E vai ser pra mim o primeiro grande teste do Mike Dunleavy, né? Que é o novo GM do Warriors. Porque assim, eu garanto pra você que se fosse Bob Myers ali ainda, que era o antigo, já teria papel e caneta na mão, cara. Porque assim, eu duvido muito que o Curry e o Green não vão fazer um lobby para manter o Klay Thompson. Não, e vão fazer. E vão fazer um lobby muito pesado, cara. Mas muito pesado mesmo. Porque se aconteceu com o Green, não vai acontecer com o Klay. E, poxa, o Curry é o dono da franquia, cara. Eu duvido que ele não vai querer jogar com o Klay. Klay que o último jogo contra o Rockets fez um bom jogo. E continua aquela questão de jogar fora da bola, tem os arremessos dele. Não tem mais aquela acertabilidade que ele tinha de anos atrás, mas, poxa, também todo mundo vai envelhecendo, todo mundo vai perdendo o range, assim, cara. Então, assim, pra mim caberia muito mais ao Warriors achar um substituto pra ele, cara, pra ir colocando aos poucos. Se trouxe o Podense, mas ele não é da posição, se tem o próprio Moses Moody. Pode ser um cara também, mas não tem mesmo também a característica de ser um shooter, apesar de ser um bom defensor. Então, assim, eu não vejo esse núcleo do Warriors ainda se desfazendo no Klay Thompson. Porque ainda é o estilo de jogo do Steve Kerr que precisa do Klay Thompson para jogar em corredor, para defender jogador na posição 3, para defender jogador na posição 4, para fazer um cara que tem uma gravidade, igual o Curry também, mas não o mesmo tamanho do Curry, mas também que chama a bola e chama a defesa e deixa sempre o jogador livre, que tem uma afinidade muito boa com o Kevon Looney, que faz vários bloqueios para ele fazer arremessos de 3 livres.
ou com marcação mais ou menos cerrada. Então eu ainda acho que, assim, se ele não criar problema e levar na boa, como o Klay Thompson leva tudo na boa, eu acho que ele vai conseguir uma renovação, não o valor que ele quer, mas aí também ele tem que ter aquela coisa que todo mundo tá falando, né, Gabriel? Que ele tem que ter o senso de ter acessibilidade de situação também. Tô vendo aqui o contrato do Draymond Green. O Draymond Green assinou por 4 anos, $100 milhões com o Golden State Warriors, né? E eu não iria muito mais longe do que isso com o Klay, pra ser bem sincero, né? Eu não iria nem com o Green. Eu até acho... Mas a questão é que eu acho que o Draymond, ele teve menos declínio do que o Klay. O Draymond ainda é um 2, se não o melhor defensor da NBA. Claro que a questão ofensiva dele caiu muito, mas já caiu já há muito tempo, né? Acho que desde 2018, por aí, 2017, ele nunca mais foi... Ele teve jogo de 30 pontos nas finais da NBA contra o Cleveland Cavaliers, né? Naquela que o Warriors perdeu. Mas o Klay, se ele acha que ele vai conseguir isso e vai bater o pé firme por isso, eu não sei o que vai acontecer. Mas, assim, a minha tendência é acreditar que ele fica, só que Sim, pelos serviços prestados. Agora, se ele vai compensar ou não, é outra história, né? Mas eu acho que o Curry, o Draymond e o Klay fizeram o suficiente pela franquia pra merecerem o destino de irem até o fim juntos e tentar ser campeões, fazer aquela coisa, vamos trocar esses caras aqui e vamos tentar conquistar mais um título com o Curry e tal, não sei o quê. O time já conquistou 4 títulos, né? O que importa pra eles é conquistar mais um juntos. Então eu também acho que o Klay vai ficar, mas eu tô de olho desse desempenho dele. Vamos falar de um negativo agora, William, que é o Memphis Grizzlies. Começou com 3 derrotas no início da temporada. Uma delas pro Washington Wizards, que preocupa bastante. A equipe não tem Jaren Jackson Jr., desculpa. A equipe não tem Ja Morant por 25 jogos, né? Agora 22, suspenso, né? Pelos múltiplos vídeos dele com arma na live lá do Instagram. A equipe começou mal defensivamente, mal ofensivamente. Eu vi comentários do tipo, mas vocês não falavam que o Grizzlies jogava bem sem o Ja Morant, não sei o que e tal. Mas tinha um motivo grande, né? Porque tinha o Tyus Jones, que é na minha opinião, o melhor armador reserva da NBA, e agora ele tá no Washington Wizards. A equipe tem o desfalque do Steven Adams, tem o desfalque do Brandon Clark, Jaren Jackson Jr., esse ano é o que ele vai conseguir jogar na posição 5, vai pegar rebote, isso aqui, 6,3 rebotes por jogo. É inexplicável um cara do tamanho dele. E eles já estão no estágio, vamos contratar o Bismack Biyombo pra tentar ajudar no garrafão, que nunca é um bom sinal. William, o quão preocupado você está com o Memphis Grizzlies? Gabriel, eu acho que se não acontecer alguma coisa agora ali, o caldo vai entornar, cara. Eles podem se colocar num buraco muito grande pra quando o Ja Morant voltar, Sim. né? Porque eu fiz um post no Instagram hoje sobre isso, a galera que tá ouvindo, se quiser dar uma olhada no feed. É a primeira vez desde 2004 que a franquia Grizzlies, que era na época Vancouver Grizzlies ainda, começa com 3 derrotas seguidas, cara. Então, assim, para esse núcleo é uma coisa nova começar com tantas derrotas assim. Isso acaba expondo o treinador, o Taylor Jenkins, aí agora ele fica aquela ideia na cabeça que era Ja Morant fazer tudo acontecer. Perdeu o Dillon Brooks também, que era um cara, um defensor do time. Então, assim, o time mudou muito, cara, mudou muito. Eu tô bem preocupado, cara, porque eu acho que o Ja Morant vai voltar e o time vai estar numa rabeira danada, cara, porque o Jaren Jackson vai ter um jogo de 9 pontos, depois ele vai fazer um jogo de 20 pontos, depois ele vai fazer um jogo de 10 pontos. Aí você vai ter o Desmond Bane, que tá arremessando 15 a 20 bolas por jogo, tem qualidade, vai fazer jogo de 30 pontos, vai fazer jogo de 15 pontos, porque ele claramente não é o cara pra ser um cara do time ofensivamente. Então, assim, é muito complicado, cara. Então, você perdeu o Steven Adams, que é o melhor produtor de screeners, né, paredes, bloqueios na NBA, que era a âncora, talvez, do jogo do Grizzlies, mas tinha sido sucesso com o Ja Morant. Então, porque a galera vai cobrar do Jaren Jackson Jr., tem que cobrar sim, mas a característica dele, cara, não é essa. Ele contratar o Biyombo, pra mim, é uma sinalização disso. Ele não vai pro garrafão pegar rebote, porque ele já é um jogador de histórico de fazer muita falta.
Então ele termina o jogo com 5 faltas rotineiramente. Então precisa de alguém pra blindar ele contra isso. E o Xavier Tillman, apesar de ser um jogador, um bom operário da bola, cara, mas não é pro tamanho da posição também. Então acaba que fica jogando small ball e, poxa, tá tudo errado, cara, em Memphis, na minha opinião. Tudo bem, você podia mandar o Dillon Brooks embora, mas não do jeito que mandou embora, talvez, pelo significado que ele tinha na franquia e pela importância que ele tinha no time. O Tyus Jones chega a renovar com o Tyus Jones, cara. Ah, beleza, trouxe o Marcus Smart e trouxe o Derrick Rose. Pô, recentemente aí, cara, não sei se foi o último jogo, o Derrick Rose teve 10 arremessos, 12 arremessos. O Derrick Rose não pode ter 12 arremessos no jogo. Eu tô com os números 2023. Aqui. Eu ia falar exatamente isso. Derrick Rose tá jogando 20 minutos por jogo em 2023. Isso não existe. Ele arremessou 14 bolas contra o Nuggets. Ei. Não tem como ele ter 10 arremessos por jogo e 20 minutos por jogo em pleno 2023. Ele tava fora da rotação do Knicks há mais de um ano. É complicadíssimo isso aí, cara. Você tem o Marcus Smart. E, pô, beleza. Vamos trazer o Smart pra trazer uma identidade defensiva e tal. Mas, cara, não... Ele ainda tá se habituando, cara. É um cara novo, uma cultura nova. O Smart não vai fazer milagre também, cara. Sim. E ele precisa de um time onde ele tenha comunicação. O Smart tá fazendo sua parte, até mais do que deveria ofensivamente. Mas por que ele saiu de Boston? Porque ele não era o armador. O armador clássico, que é o Derrick White. Por exemplo, do Holiday. E apesar de não criarem muito, tem muito mais características de armador que Marcus Smart. E agora Memphis não tem esse cara. Não tem um cara pra abastecer os caras. O Tyus Jones é esse cara, pô. E assim, ele começou bem já em Washington, cara, pra você ter noção. Então, pra mim, o Memphis tava acertando muito aquisição de talento, trabalho de treinador, general manager. Agora, cara, pra mim, o time errou bastante. Você não vê o próprio Luke Kennard, que é uma arma de 3 pontos perigosíssima na NBA, cara, não é mais abastecido. Então, assim, é complicado. Então, assim, eu vou te falar, cara, que até fevereiro vai ter troca nesse time, o negócio tem que ficar de olho, cara. Eles tiveram muito azar também, né? Porque tem a lesão do Steven Adams, tem essa questão do Ja Morant, né? Porque o time dos sonhos seria Ja Morant, Marcus Smart, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr., Steven Adams com Brandon Clark vindo do banco, né? E é um time que tá totalmente sem isso. E você não tem muita criação ofensiva, como você bem falou, né? O Desmond Bane, eu gosto muito do Desmond Bane. Mas se for ele o cara que tem que carregar o fardo ofensivo, os arremessos que faltam nesse time sem o Ja Morant, ele não é esse cara, né? Ele é um ótimo 3&D, é um cara muito forte, ele é um cara que evoluiu muito na criação de arremessos, né? Mas ainda não é esse cara, né? E a questão é assim, você na terça-feira você não acha que você precisa do Bismack Biyombo, e no sábado você acha que você precisa, né? Então muda muito rápido. Eu acho que corre um sério risco dos Grizzlies se colocarem num buraco nesse início de temporada sem o Ja Morant, e mesmo quando o Ja Morant voltar, né? E eles não conseguirem sair depois, né? Porque o Oeste é muito profundo. Basicamente tem 11 times que podem ir aos playoffs, então é um começo bem preocupante. Vamos falar de calouros agora. Vamos começar por ele, né? O Victor Wembanyama já fez 3 jogos. Como você avalia o desempenho dele até agora, William? Então, não só como ele, mas como os outros calouros também, Gabriel, a galera que tá ouvindo tem que ter paciência, gente. Mesma coisa com futebol, garoto da base e tal, tem que ter paciência, ficar se adaptando, chegou agora. O Wembanyama veio da França, por exemplo, apesar de ser profissionais. Então, assim, o que eu ouvi dele? Uma participação ofensiva ainda se descobrindo, entrando no sistema pronto, apesar de não ter se traduzido tantas vitórias do Popovich. Você vê que o time hoje é o time do Devin Vassell, por exemplo, que tá jogando absurdamente, tem um contrato renovado, o próprio Keldon Johnson, o Zach Collins, o Wembanyama, eu falei, ele pode ser ele é o supra de talento, mas ele está sendo inserido num núcleo que já tem muitos talentos.
Então, assim, você vê que ele tem alguns problemas pra começar o jogo mais quente. Isso aconteceu muito agora com os Clippers. Mas, assim, ele tem um gene clutch absurdo, cara. Dos pontos que ele fez, eu acho que metade dos pontos, quase metade dos pontos que ele fez até agora na NBA foram em quarto período ou prorrogação. Então ele voltou bem contra o Rockets, fez um baita jogo. Eu acho que o Spurs está jogando muito com ele, tentando jogar com ele sem a bola, mas quando faz jogadas com ele, tem dado certo. Então, assim, defensivamente, eu preciso ver mais dele contra outras defesas mais difíceis. Mas, assim, primeira opção pra mim, que ele ficou dele uma adaptação até rápida, Gabriel, pra ser honesto, cara. É isso que ele vai entregar no ano de calor. Poxa, vai ter noite que ele vai entregar, vai estar abaixo, que vai entregar ontem, por exemplo, contra o Clippers, foi marcado pelo Zubat. O Zubat, um excelente defensor de pivô, assim, um operário da bola. Ainda tinha o Robert Covington na ajuda. Então ele sofreu ontem. Mas contra o Rockets, por exemplo, contra o Mavericks, ele conseguiu pontuar defesas mais jovens, pivôs mais jovens. Então, assim, eu acho que ele vai ter alguns jogos vai ter facilidade, outros vai ter dificuldade, mas vai entregar lá seu 15-6 no final da temporada aí, talvez um 17-8. Não tem muita característica de pegar rebote, mas oficialmente ele vai entregar. Mas aí até o Popovich, pra mim, Gabriel, eu acho o seguinte: eu acho que o Popovich deve estar fazendo as coisas de propósito. Não duvido nada do velho. Fazer assim, ó, vou tirar você aqui uns minutos, que você deveria estar jogando, eu vou tirar pra ver como é que você vai a reação. Você tá com problema de falta, vou te colocar no jogo pra ver como é que você vai se portar, se você vai estourar em falta ou não. Porque vai muito da postura. Porque o Popovich sabe do hype do Wembanyama. Ele tem que tratar desse cara mentalmente primeiro, antes de botar ele em quadra, pra ser esse cara, o cara do time. Então essa é a minha opinião. É uma adaptação lenta mesmo, né? Qualquer jogador que sobe de nível, né, pra NBA é um processo, né? E ele é um cara que tem toda a pressão do mundo em cima dele. Mas tem flashes, né? Por exemplo, o que ele fez com o Jabari Smith no jogo contra o Houston Rockets foi um absurdo, né? Aquelas duas dunks seguidas, aqueles dois tocos seguidos que ele fez na defesa, depois teve a dunk reversa com a mão esquerda também. Ele tem esses flashes que ele parece que vai tomar conta do jogo, e a sensação que eu tenho é que ele tá pensando muito em quadra, né? Ele tá muito preocupado como ele é percebido, em fazer as coisas certas, e eu acho que isso às vezes o faz se tornar um pouco tímido em quadra. Em situação de final de jogo, ele acaba se dando mais a luz verde pra pegar a bola e tentar resolver, e a gente viu, como você falou, ele no momento final de jogo, de fechar jogo, muito bem, né? Aquele jogo contra o Houston Rockets, o último quarto e a prorrogação dele foram muito boas, né? Mas ainda é um processo, os números dele ofensivamente provavelmente não serão bons quando terminar a temporada, mas vai ter momentos que ele vai dominar o jogo, e a gente já viu isso, e o impacto dele defensivo a gente já tá vendo. É tudo um processo, né? Ele é um cara também meio sem posição ainda, né? Porque ele é o cara da posição 4, ele tem mobilidade da posição 3, mas o tamanho da posição 5, né? Às vezes eu ainda sinto ele um pouco ali, não sabe ainda onde ficar em quadra, e o Spurs vai aprender a usar o Wembanyama com o tempo, né? É tudo uma questão de processo. Esse cara que eu vou falar agora, ele é tecnicamente um calouro, né? Mas apesar de ser o segundo ano dele na NBA, o Chet Holmgren, que teve aquele jogo de 7 tocos, tem jogado bem, tem gostado do que eu tenho visto do Chet Holmgren. Acho que o pessoal fala muito dele não ter a força física, e de fato ele não tem a força física, mas ele tem um braço muito comprido, né? Então mesmo que o pivô consiga tirar ele do caminho, ele tem o alcance para conseguir tocos, a gente tem visto isso nele. Ele tem também, assim como o Wembanyama, essa questão de criar com a bola nas mãos, ele tem um bom arremesso, e eu acho que ele tá sendo o que eu esperava de um jogador que pudesse ocupar esse espaço, que era o ponto fraco do elenco do Thunder, que era o garrafão. Com certeza, cara. O time tava jogando small ball com jogadores menores, bem menores no garrafão. Ter o Chet Holmgren ali agora é um luxo absurdo.
ofensivamente tá entregando, defensivamente também tá entregando. Cara, pra mim é o calor da semana. Muito bom nos jogos. Até no último confronto contra o Jokic fez o que deu. Ofensivamente entregou bem. Então, assim, eu acho que ele tá um time melhor. É aí que tá uma questão. Ele tá um time bem melhor do que o Spurs, por exemplo. Então, assim, um armador melhor, um armador melhor, um treinador em ascensão também, que tá aparecendo e que sabe jogar muito bem com ele. Então, assim, eu gosto da ideia do Chet Green ser esse meio que underdog, assim, fora da mídia contra o Wembanyama. Acho que fortalece o jogo dele, cara. Que ele é um cara que fica na frente de cotovelada do Jokic, como aconteceu ontem, por exemplo. A mentalidade dele é absurda. Então, eu acho isso importante pro Chet ter esses minutos, não estar tanto na mídia como estaria se tivesse vindo no ano passado. A adaptação dele está sendo muito boa, mas eu acho que também é fruto do time que o Oklahoma hoje é. Porque é um time muito bom, apesar da derrota cachapante para Denver, mas que não passou em nada pelo Chet, por exemplo. Tem aquele meme que o pessoal dos Estados Unidos usa muito, que é aquela foto de um raio-x com um cachorro dentro, e ele fala, got that dog in him, né? Que é aquele cara que tem aquele fogo, né? O cara que grita, provoca e bate de frente. E o Chet Holmgren é isso, né? Até pra ele chegar onde ele chegou, né? Com o porte físico dele, que não é... Tipo, ele é muito alto, claro, mas ele é muito, muito mais magro que você espera de um jogador de basquete, né? E ele tem esse fogo, né? Você vê ele, por exemplo, no Twitter depois criticando a arbitragem, né, naquele lance dele com o Wembanyama, que o Wembanyama deu uma cabeçada dele, e realmente foi falta, deveria ter sido falta, a arbitragem não marcou, mas eu tenho gostado bastante do Chet. Outro calouro que eu tenho gostado, que depois eu vou perguntar os do William, Ausar Thompson. Não gostei na época, na escolha, como torcedor dos Pistons, estava muito chateado pelo azar na loteria que os Pistons tiveram, na pior campanha, eu era a 5ª escolha. Mas eu tenho gostado do Ausar Thompson, principalmente pelo esse número, 10,7 rebotes por jogo, 4 assistências, 4,7 assistências, 6,3 pontos, jogando na posição 3, e eu tenho gostado bastante da energia dele, tá distribuindo toco também. Não tô gostando do início do trabalho do Monty Williams, detesto essa história de Killian Hayes começando o jogo. Assim, eu entendo, ele quer ter o Jaden Ivey como 6º homem. Não pode ser o Killian Hayes, não pode. Esquece, Killian Hayes vai estar jogando lá no Shanghai Sharks em breve. Coloca o Jaden Ivey, coloca Cade, Ivey, Ausar, Beef Stew e Jalen Duren, que tá fazendo um início de temporada absurdo também. Então tenho gostado bastante do rookie do meu time, Detroit Pistons, do Ausar Thompson. Quais outros te chamaram a atenção, William? Cara, além do Ausar, que tá fazendo um trabalho excelente, cara, porque ele é claramente conectado desse time, porque ele pega o rebote e o Cade Cunningham já sabe que já tem que estar posicionado do outro lado da quadra para receber a bola, porque o Ausar ele já passa e já volta para receber, para fazer a jogada de ataque, cara. Então isso tira um peso do Cade Cunningham, que era pegar a bola na defesa, começar a armar o jogo lá de trás. A arrumação do Cade Cunningham hoje, cara, é de meia quadra pra frente. Ele se preocupa muito pouco com isso, com essa questão. E isso alivia muito ele, porque ele tem uma qualidade absurda pra ter passe refinado. E quem ajuda isso, consequentemente, Jalen Duren, que tá sendo assistido muito pelo Cade Cunningham, que o jogo de pick and roll entre os dois tá fluindo absurdamente. E pra mim, o que começa tudo isso aí é o Ausar Thompson, cara. Ele tá sendo muito importante, fez assim pro Chicago Bulls. Dinâmico, fazendo bandejas no ar, assim, estilo cariano, muito bom, muito bom. Outros que me chamaram a atenção, claramente, Eric Lively, do Dallas Mavericks, assim, porque muita gente não gostou, eu falei na época, gente, o Mavericks precisa de um pivô, pode botar qualquer um, entre aspas, que se souber fazer o básico, e que não seja Dwight Powell, o Luka vai fazer jogar. Então tá aí, cara. Ele tá com 90% de aproveitamento dentro do garrafão. Já teve duplo-duplo. Pra vocês terem ideia, galera. E Gabriel,
A maior quantidade de pontos dele na carreira, em Duke, tinha sido 14. O primeiro jogo dele fez 16. Ele tem se esforçado muito, né? Que eu acho que é bem importante pra um pivô. Sim, e eu acho que muito disso passa também porque ele treina com o Tyson Chandler. Pra quem tá ligado, pivô é defensor do ano, pivô bem estabelecido durante time de defesa da NBA. Campeão com o Dallas Mavericks em 2011. Exatamente. Então, ele trabalha todo dia, os jornalistas falam com o Tyson Chandler, pré-jogo, pós-jogo, treino. Então, ter um tutor desse, cara, te ajuda muito. Então, e o Doncic tá moldando o cara, o Kyrie também. Então, assim, o cara que vai fazer a parede que é necessária pro Doncic vai ser uma love treat, né? A presença de Concheric, uma mobilidade que o Paulo não tinha, e defensivamente tá mais sólido. Então, eu acho importante ter esse calouro, cara. Eu acho que ele tá jogando muito bem. Uhum. Então, assim, são os dois que me chamaram mais atenção por enquanto. O Ozar Thompson, que muita gente não esperava nada dele, tá entregando alguma coisa, porque ele tem uma responsabilidade menor, mas tá entregando bem, especialmente na defesa. O Derek Lively tá ajudando absurdamente no Mavericks, pra mim, porque ele tá suprindo na necessidade. Tem também o Brandon Miller, que muita gente já execrava, 2 jogos já acima de 10 pontos. Saindo do banco de reservas, um time melhor que o time do Amen Thompson, por exemplo. Não, assim, na minha opinião, eu acho o time do Hornets muito bom, só que eu acho mal treinado. Então, assim, eu acho subestimadíssimo, por exemplo. Então você tem, ele joga com LaMelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, que são jogadores que distribuem bem a bola, ele se beneficia disso. Tem o Mark Williams, que é um excelente pivô, que é um bom par pra ele jogar também. Sim. Você tem o próprio PJ Washington. Então é um time, assim, cara, divertido. Eu acho que o Brandon Miller abraçaram muito bem o Brandon Miller. Ele falou isso numa entrevista, cara, que ele reconheceu, o time reconheceu que ele foi muito mal na Summer League, jogos de 6, 8 faltas. E agora, cara, ele tá fazendo esse papel. Conseguiu sair do bolso do Gui Santos. Exatamente. E agora ele tá entrando, né, nos eixos assim, devagarinho. Eu acho importante pra ele também ter essa mídia positiva pra ele do que ter negativa que o Scoot Henderson tá tendo, por exemplo. O Scoot Henderson também é um time muito ruim do Portland Trail Blazers e o Scoot não teve um bom começo, mas é aquilo, de novo. É uma amostra insignificante. 2, 3 jogos não dá pra fazer avaliação. Passar por mais 2 jogadores aqui, que a gente, quando tava conversando antes tava discutindo a pauta, um você sugeriu, o outro fui eu que sugeri. Tyrese Maxey era um dos favoritos ao prêmio de jogador que mais evoluiria nessa temporada e começou exatamente isso. Eu sei que é uma comparação óbvia, pode soar como preguiçosa da minha parte, porque eles jogaram na mesma universidade, mas ele me dá uns lapsos de De'Aaron Fox, o Tyrese Maxey, né? Com a velocidade dele, a forma como ele comanda o time em quadra, 30,3 pontos por jogo, 6,3 assistências, tá arremessando 56% de 3, que não vai se sustentar, é impossível, com esse volume, né? 6,7 rebotes e tá ocupando o espaço deixado pelo Harden, né, William? Tá jogando muito bem e, assim, parece que o Sixers se relutou em colocar o Maxey em alguns pacotes de trocas possíveis. E dá pra entender por quê. Porque ele tá fazendo um início de temporada muito bom, com pouquíssimos turnovers, né? Cara, o Tyrese Maxey é incrível. Já patrocina ele faz tempo. Um jogador com uma tomada de decisão muito boa. Pra mim, sendo potencializado por um Joel Embiid, que tá jogando de forma muito mais coletiva nessa temporada. Então, assim, o Maxey é super rápido. E o controle que ele tem, o controle de posse de bola que ele tem depois da defesa também é muito bom finalizador. Destaquei o floater dele esses dias no Twitter também, que é uma jogada característica dele, já que é muito boa. Então, assim, faz você se perguntar, James Harden, e aí? Será que a gente pode abaixar o valor que está pedindo dele? Porque a gente precisa complementar peças pontuais aqui ao redor do Maxey e Embiid? Ou será que o Harden tá pensando lá... O Harden tava no jogo, no último jogo, por exemplo. Pô, não é melhor voltar pra cá? O Maxey tá dando o próximo passo. Eu jogo um pouquinho mais mesmo sem a bola, porque o Maxey tá jogando o que tá jogando, porque ele tá jogando com a bola agora.
o Doc Rivers tinha essa característica de botar ele pra jogar sem a bola, cara. Então, assim, ele jogava muito mais como um slasher, questão finalizador e tal, sendo que ele é mais que isso. E, como você falou, o estilo do Aaron Fox, ele é um criador também. Ele tem uma gravidade muito grande porque ele sempre passa a primeira linha de defesa. E eu acho que o Joel Embiid já sacou isso já, Gabriel. Acho que o Joel Embiid, bem ou mal, tá jogando dessa forma que ele tá jogando, distribuindo mais a bola, fazendo o Maxey ser melhor pra ajudar também na repetição do Embiid, mas também, na minha opinião, pra passar meio com um recado, cara. O time tá jogando bem, tá jogando bem sem o Harden. Tem até a história, né, do Embiid querer que o Tyrese Maxey seja All-Star esse ano, né, e tem motivo, tá motivado pra isso. A questão é, o Maxey daria esse salto com o Harden? Provavelmente não, né, porque ele não teria tanto a bola nas mãos, né, então o Sixers vai querer de volta o Harden, né, acho que é uma questão de resolver logo e seguir em frente, porque o Maxey tá jogando como um All-Star, né, esse início de temporada dele num nível absurdo. Outro cara, Zion Williamson, teve já algumas dunks e jogou 3 partidas, se não me engano. Duas, né? Então, é raro jogar tantas partidas consecutivas pro Zion Williamson, 23,5 pontos, naquela eficiência absurda dele, né? Arremessando 61,8% de quadra. Gabriel Martins, vendo o Zion Williamson, eu acho que ele não tá nem longe do jogador que ele foi fisicamente na Universidade de Duke. Ele ainda é um jogador muito bom, ele ainda consegue chegar na cesta basicamente quando ele quer, mas mesmo aquela dunk dele bonita contra o Jaren Jackson Jr., ele não consegue tanta decolagem quanto no passado, mas ainda assim, mesmo que ele seja uma versão diminuída do que ele foi antes, ele ainda pode ser um jogador muito bom, né? Mas o que me preocupa é que ele não defende ninguém, né? E eu acho que isso parte da questão física, dele não estar 100% fisicamente, mas me preocupa essa questão dele. Ele basicamente não defende. E ele era um bom defensor em Duke, né? Acho que é mais um efeito aí desses problemas físicos dele nos últimos anos. É complicado, cara, porque a defesa dele realmente não é muito boa, é bem prejudicial. É um time do Pelicans também que precisa da line-up certa pra dar certo, assim, porque você tem o CJ McCollum também, que não é um exímio defensor, o próprio Brandon Ingram, mas você tem o próprio Valanciunas, você tem o Herb Jones, que é absurdo, então o próprio Larry Nance vindo saindo do banco, o Alvarado, que não fica saudável. O Zion Williamson é doideira, cara. Dos 21 arremessos certos que ele fez na temporada até agora, 14 foram só na área pintada ali na área restrita do garrafão. Ou seja, super próximo ao aro. Contra o Jaren Jackson Jr., contra o próprio Mitchell Robinson. Então, assim, defensores fortes, assim, estabelecidos na liga. E assim, quando ele corta pra canhota, esquece. Ele vai pra sexta e ninguém vai parar ele. Ninguém vai parar ele. A questão mesmo que a gente tá vendo agora é essa questão de saúde. Eu tô achando que a dupla com o Brandon Ingram tá ficando muito boa, tá refinando. O Brandon Ingram tá sendo um jogador mais colaborativo com o Zion e vice-versa. Tô gostando de ver esse Brandon Ingram agora que tá passando a bola também, tá jogando mais. E o Willie Green agora tá espaçando muito mais tanto o Brandon Ingram quanto o CJ McCollum. E dando mais ênfase no point Zion, né? Que é o Zion que leva a bola, o Zion que tem características, evoluiu muito como meio que uma espécie de armador, assim, ou um ball handler. Não driblando a bola, mas levando a bola pro ataque, iniciando o ataque, tendo volume de arremessos também. Então, toda vez que o Pelicans potencializa o Zion vai entregar. Agora, aquela questão da defesa. O próprio Alvarado já falou que quando o Zion aprender a entregar na defesa, o que ele entrega no ataque, esquece. Mas também vai se exigir muito também de um cara que entrega 25 pontos por jogo com 60% no garrafão. Então, assim, eu consigo entender também a vontade que ele vai ter de defender na partida, por exemplo. Mas aí também tá dando certo. Eu acho que o time do Pelicans é interessante. O CJ começou muito bem, o Brandon Ingram voltou bem, fez uma Copa do Mundo horrível, mas tá voltando bem aos poucos, assim. Então, eles estão sem o Trey Murphy, que podia ser um candidatíssimo
prêmio de jogador que mais evoluiu. Mas tem o Herbie Jones, que é um defensor elite. Então, eu acho que as coisas vão andar pra New Orleans, assim, cara. Eu acho saudável. Já tem um elenco ali que é um núcleo que me agrada muito. Pegaram o bom Jordan Hawkins também, recebeu os 3 pontos. Então, eu acho que as coisas estão dando pra New Orleans, assim, cara. E o Zion só tem que ficar saudável. A questão é quanto tempo o Zion vai conseguir fazer isso. Ele ainda é um excelente jogador, mas você que, assim que você terminar de escutar o podcast Cara dos Esportes, vá lá no YouTube e busque Zion, Block, DeAndre Hunter, Duke e Virginia no podcast universitário. Você ouvinte faça isso, você vai ver o que tipo de atleta que era o Zion no... Não sei se você sabe de cabeça essa jogada, William? Sei, pô. Essa é icônica, pô. Ele pula absurdamente alto, dá um toco. É um dos feitos atléticos mais absurdos que eu já vi na minha vida. E ele não é mais esse jogador, né? Mas ainda é um cara muito bom, que assim, ele tá com a bola no topo ali da linha de 3. Ele decide que ele vai chegar na cesta, ele vai chegar na cesta. Não tem o que façam pra parar ele, né? E a gente viu esse time do Pelicans era muito bom com o Zion em quadra na última temporada. Mas enfim, William, muito obrigado pela sua participação aqui. Sigam ele lá no Twitter, no Brasil Coast 2. É isso, né? No Instagram é o C2C Brasil? .Brasil. C2C.Brasil. Os melhores conteúdos de NBA aqui no Brasil. Brigadão aí pela participação. A gente tá gravando aqui 18h49 da segunda-feira, né? Então se acontecer alguma coisa absurda e a gente não falou, é por causa disso. Mas, William, brigadão. Boa noite e até a próxima. Gabriel, obrigado mais uma vez pelo convite. Isso aí, galera. Sigam a gente lá e estaremos de volta em breve. Valeu! Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes de NFL volta nessa madrugada de terça pra quarta-feira. Quarta-feira, quando você acordar, vai estar disponível. E quinta-feira de manhã vai estar disponível um novo episódio sobre NBA. Então, até lá. Tchau.